Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Você já percebeu que na sua vida tem pessoas que você tem como amigos, como colegas, companheiros e de repente essas pessoas somem? E também, sem mais nem menos, aparecem outras pessoas na sua vida? Isso tudo tem a ver com o plano e o propósito de Deus para cada um de nós. O que nos falta é sabedoria para poder entender e perceber. Mas eu vou te dar uma dica hoje. O filho pródigo, ele tinha vários amigos. Mas o dia que ele ficou pobre e ele não tinha mais o que oferecer, seus amigos foram embora. Porque há pessoas que são assim. Tem pessoas que se achegam apenas para usufruir o que temos de dinheiro, que temos de influência, que temos de poder. Então essas pessoas, elas estão sempre ao redor, elas estão sempre ali em volta, porque elas estão procurando receber alguma coisa. Mas a partir do momento em que não se oferecer, ou que alguém oferecer mais, elas vão embora. Elas vão viver agora em outro lugar, em outra dimensão, em outros círculos. Por quê? Porque o que tinha aqui já não agrada mais. Mas também tem pessoas que é como o sogro de Jacó, vamos chamar de Labão. Esse homem, ele usufruiu do seu genro toda a força, todo o vigor que o seu genro tinha para trabalhar por ele. Enquanto esse genro trabalhava e ele enriquecia, ele estava segurando aquele genro. Quando o genro foge, ele vai atrás. Por quê? Porque ele não queria abrir mão do benefício que esse genro proporcionava a ele. E é exatamente isso que pessoas fazem conosco. Às vezes, elas não querem nos deixar partir. Às vezes, elas não querem nos deixar crescer. E por determinados rumos, determinados caminhos. Porque se elas não podem usufruir conosco aonde nós estamos, então ela não quer que nós vamos. Labão não usufruiria nada de Jacó com a partida de Jacó, por isso ele não queria que Jacó fosse. Mas tem outros também que são como Saul. Saul, ele era um homem invejoso, ele invejava Davi. Ele queria a morte de Davi porque ele pensava que ele, matando Davi, ele apagaria tudo que Davi representava. Mas por mais que ele lograsse, que ele conseguisse matar Davi, ele jamais seria um Davi. Porque ele queria ser o que Davi era, ele queria ser vitorioso, queria ser um homem ungido de Deus de novo, que ele perdeu a unção, ele queria a presença do Espírito Santo, que ele já não tinha mais, ele queria entrar e sair com as vitórias que Davi saía, ele queria ter a cobertura e intimidade com Deus, nada que ele tinha mais. Então, ele não queria somente o caminho dele para poder eliminar, mostrar para ele mesmo que agora ele podia ser, era eliminando quem mostrava que ele não seria, que é Davi. Existem pessoas que fazem isso conosco, para elas conseguirem ser alguma coisa ou ser alguém, elas acham que tem que nos eliminar. Porque elas não só odeiam o que nós fazemos, como o que nós somos. Outra coisa também que nós vamos aprender, e agora vem de forma positiva, é pessoas que vêm para te sustentar, para te levar, para te empurrar, para te impulsionar. Moisés, ele estava em cima do monte e ele precisava sustentar a vara, que a vara significava autoridade. Enquanto ele estava com aquela vara erguida, o povo que estava guerreando lá no vale, o povo ganhava. Mas quando ele baixava a vara, o povo dele perdia. Então ele precisava estar com aquela vara estendida, aquele braço estendido para aquela vara estar em pé. E nós, a mesma coisa, nós precisamos estar com os nossos braços estendidos, guardando nossa casa, nossa família, nossos sonhos, nossos ministérios, o chamado de Deus para nós. Tudo que nós temos, a nossa essência, nossa saúde, nosso vigor, nós precisamos estar atentos, precisamos estar com os braços erguidos. E muitas vezes nós vamos precisar de pessoas que nos sustentem. E nós precisamos ter maturidade para poder ver essas pessoas e não entender que essas pessoas elas estão vindo para nos questionar, para nos diminuir, mas essas pessoas elas estão vindo para somar conosco, porque Deus ele traz pessoas para somar conosco e nós precisamos ter maturidade e sabedoria. Às vezes o sustentar é um conselho, é uma exortação, às vezes é um chamado de atenção. E nós precisamos entender que Deus levantou pessoas para nos suportar, para nos fazer com que nós tenhamos uma nova ótica, uma nova visão, vislumbrar algo novo, caminhar em caminhos novos e tudo isso é levantado por Deus. E para culminar, nós temos Jesus Cristo, que depois de viver nesse lugar, mostrando que era possível, ensinando, dirigindo os nossos passos, os nossos caminhos, então Jesus ele vai falar assim: eu não vos chamo
de servos ou de escravos, mas eu te chamo de amigos, porque o servo e o escravo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sim. Então Jesus, ele nos chama de amigo, por quê? Porque Jesus, ele veio trazer para nós todos os ensinamentos do Pai, todas as direções. Ele veio nos trazer a porta a qual nós vamos caminhar e entrar no reino eterno, onde nós podemos buscar a nossa salvação. Precisamos, é urgente que nós tenhamos maturidade, nós despertemos para isso. Tem muitas pessoas que não querem despertar, mas o fim não vai ser um bom fim. E o Senhor, ele está nos dando oportunidades, que você tenha maturidade de identificar pessoas que se encaixam em cada perfil desse, para umas você abrir mão e deixar o Senhor levar embora, e outras você permitir que ela esteja na sua vida para te ajudar e te acrescentar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que você seja cada dia mais sábio, mais sábia, em nome de Jesus.